Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha só, a parte final diz: para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Você crê que o Senhor vai desfazer toda a obra do diabo na sua vida? E você crê também que, além de desfazer as obras do diabo, o Senhor fará as obras dele na tua vida? Você crê que ele vai falar conosco também? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Fecha os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, nos reunimos, meu Deus, nessa noite para te buscar, te cultuar, te adorar, te bendizer. E a tua igreja agora te aplaude, te glorifica. Abra, meu Deus, os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Toma, meu Deus, agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem, o Senhor Jesus então veio para desfazer as obras do diabo. E olha que o diabo trabalha muito. O próprio Senhor Jesus diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas como ele trabalha? Quais são as obras? E eu separei aqui 10 coisas que o diabo faz, não é? E, obviamente, as obras que o Senhor Jesus faz. Então, primeiro, se você quiser anotar, o diabo, ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. O Senhor Jesus diz, João 8,44, a parte final, que ele é mentiroso. Quando mente, fala do que é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Quando nós lemos a primeira vez que o diabo aparece lá no Éden, né, usando o corpo de uma serpente, ele já logo de cara adultera a verdade. Ele vai questionar a Eva dizendo: o que é que Deus disse? Que não pode comer nenhuma fruta? E a Eva diz: não, Deus disse que pode comer de todas, menos dessa aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não pode comer nem tocar, porque no dia que tocar vai morrer. E aí o diabo diz: certamente não morrerás. Ele está mentindo, não é? Ele estava mentindo. E de fato a mulher ouve aquilo, dá crédito àquela mentira, é seduzida pelo desejo que vem em seguida, porque após dizer certamente não morrerás, o diabo diz: Deus sabe que os seus olhos se abrirão e você será como Deus. Vem o desejo, a cobiça de querer ser igual a Deus. A mulher vai ter no coração o mesmo desejo que teve no coração do diabo, que fez com que ele fosse expulso da presença de Deus. O homem também, e eles pecam. Então o diabo é mentiroso, pai da mentira, adulterador, enganador. E o Senhor Jesus, diga comigo, ele é a verdade. Ele é a verdade, verdade absoluta. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum no mundo, seja Buda, Allan Kardec, Maomé, nenhum Joseph Smith, ninguém nunca disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E é a verdade absoluta. Não é? Jesus é a verdade. O diabo, sabendo que Jesus é a verdade, ele trabalha inclusive para relativizar a verdade. Se você ler João 18, quando Jesus está diante de Pilatos, né? Pilatos vai o interrogar, o questionar, e Jesus diz: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E o Pilatos indaga dizendo: o que é a verdade? Em outras palavras, o Pilatos está dizendo: o que é verdade para você pode não ser verdade para mim, relativizando, e o diabo trabalha com isso. O Senhor tem verdades absolutas. A palavra dele, João 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra é a verdade.
O Senhor Jesus deixou claro, céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Então o diabo é mentiroso e trabalha para que as pessoas sejam mentirosas, enganadoras, falsas. Você conhece gente assim ou não? Tem um bocado por aí, não é? Não é por acaso que o Senhor Jesus diz em Apocalipse 22, ficarão de fora os que amam e cometem a mentira. Então, enquanto o diabo é mentiroso e enganador, Jesus é a verdade. Segunda coisa, o diabo trabalha para cegar a mente, os olhos do entendimento daqueles que não creem. Vá comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Os versículos 3 e 4 diz assim: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é o diabo, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo trabalha para cegar o entendimento, não é? Aí a pessoa que está cega, ela não consegue entender, ela não consegue discernir. Estava conversando com um cabeleireiro, cortava o cabelo dos meus filhos, e aí ele contando, né, que agora está na presença de Deus, buscando a Deus. Ele falou, graças a Deus já não bebo mais, já não vou mais para balada, o cigarro já estou me libertando e logo, logo vou deixar de vez, em nome de Jesus. Ele fala, mas no passado eu achava aquilo bacana, ir para balada, beber, ficar na gandaia, virar à noite. Ele falou, hoje eu acho horrível, uma vergonha. Ele falou, mas naquela época eu não conseguia entender. E não é o que muita gente vive nos nossos dias? Na balada, acha que o prazer e a satisfação é beber, é fumar o narguilé, é usar droga, é virar à noite, é o pancadão. Tem muita gente até aí, hoje, né? E já não é de hoje, muita gente que diz que acha que isso que é bacana, isso que é legal. O entendimento está cego, não consegue entender. Então, enquanto o diabo cega o entendimento, o Senhor Jesus, ele abre, ele ilumina o entendimento. Lucas 24, versículos 44 e 45, após o Senhor Jesus ressuscitar, ele vai deixar claro aos discípulos, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito nos Salmos, nos profetas, né, na lei de Moisés. E o versículo 45 diz, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem a Escritura. É o Espírito Santo que abre o nosso entendimento para compreendermos a palavra. É o Espírito Santo, Atos 1:18, que ilumina os olhos do nosso entendimento, para vermos a verdade, para olharmos para dentro de nós, espera aí, essa conduta está errada, esse comportamento está errado, essa atitude está errada. Eu preciso mudar, eu preciso entender. Quem está entendendo, diga amém. Tem um ditado que diz assim, o pior cego é aquele que não quer ver. Já teve vontade de enfiar a Bíblia na cabeça de alguém? Você está vendo que a criatura está fazendo errado, você está falando, você está mostrando, mas ela não consegue ver, ela não consegue entender. Criatura, você continuar nessa cachaça, você vai morrer de cirrose infeliz, mas ele continua na cachaça. Você continuar fumando desse jeito, você continuar nesse caminho, vai dar ruim. Mas acha bacana, acha legal, está cego, não consegue entender. Só Deus para abrir os olhos do entendimento. Diga comigo, ele abre, viu? E quando abre o entendimento é completamente aberto, aí conhece de fato a verdade. Outra coisa, terceiro, o diabo, ele trabalha para cobrir a luz, para cobrir a justiça. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, vá lá comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, eu vou ler os versículos 13 e 14, que diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Qual é o propósito dele se transfigurar em anjo de luz? Qual é o propósito desses obreiros fraudulentos? Distorcer a verdade do Evangelho, distorcer a verdade da palavra. 1 Timóteo capítulo 4, o versículo de número 1 diz o seguinte, é o que esses obreiros fraudulentos, esses que adulteram a verdade fazem. Olha o que diz aqui, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Note que doutrina de demônio é um ensinamento errado, herético, equivocado, que vem do púlpito, que vem do altar. Nós vivemos em dias, e já não é de hoje, no tempo bíblico, Paulo lidou com esses falsos apóstolos, João lidou, ele escreve na primeira carta, capítulo 4, amados, não creiai em todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus ou não, porque está cheio de falsos profetas no mundo. Jesus chama de lobo em pele de cordeiro. É gente que prega, como nos nossos dias, por exemplo, olha, não existe inferno, não existe demônio, peque à vontade, que não tem problema, Deus perdoa. Isso é mentira, existe inferno. Deus é amor, mas ele também é justiça. Vivemos em dias em que muitos adulteram a palavra descaradamente. Doutrinas de demônios aos montes, né? Encontramos exemplos bíblicos de gente que utiliza a fé como comércio, para benefício próprio, para lucro. Vemos o Senhor Jesus falando, por exemplo, da doutrina de Balaão, nas cartas que ele manda João escrever. O que é a doutrina de Balaão? É gente que faz o evangelho, mas a intenção é o dinheiro, o lucro. Não está pensando nas pessoas, nas almas. Na verdade, o evangelho está pensando no lucro e no benefício próprio. Jesus fala também da doutrina dos nicolaítas. O que é essa doutrina dos nicolaítas? É a turma que se achava o clero. É a turma que se achava melhor do que as demais. Eu tenho intimidade com Deus, eu tenho comunhão com Deus, você não tem. Você precisa de mim, você depende de mim, eu sou mediador para você, eu sou medianeiro para você, e ensina. Não, querido, Deus fala e fala com todos. Diga para a pessoa que está do lado da sala do trono, está com a porta aberta, ele quer você entrando por esse novo e vivo caminho, que foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo. Ele quer falar com você, ele tem promessas a cumprir, ele é fiel, ele é poderoso, você tem acesso direto ao Pai. Essa é a verdade do Evangelho. Deus usa o pastor, usa a minha vida, Deus usa quem ele quiser, não usou a jumenta para falar com Balaão, Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer, mas isso não exclui a nossa responsabilidade pessoal de ter vida com Deus, de ter acesso direto ao Pai. Então o ensino de que para ir a Deus você precisa pagar o pedaço, você precisa falar comigo primeiro, isso é herético. A verdade do Evangelho é que o acesso está liberado a todos. Diga comigo, o véu foi rasgado. O véu que separava foi rasgado, o acesso foi liberado. Então, enquanto o diabo trabalha para mascarar a luz e a justiça, o Senhor Jesus é a luz do mundo. Ele mesmo diz, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Malaquias profetizou, capítulo 4, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Vou lhe dar um exemplo para vocês, veja se você entende a analogia. Imagine que o Sol é uma melancia. Vou lhe dar um exemplo para você entender mais ou menos de proporção. Imagine que o Sol é uma melancia, o planeta Terra seja uma laranja, está pegando aí noção de tamanho? Uma melancia mais ou menos desse tamanho, não é? Você sabe que tem melancia maior, mas mais ou menos desse tamanho. O planeta Terra é uma laranja já cabe numa mão, não cabe? Então imagine que é uma laranja. E a Lua seja um limão, mais ou menos desse tamanho. Acho que todo mundo já viu o fenômeno do eclipse. Você já viu isso? Então, como é que funciona? O Sol está aqui, a Terra está aqui e a Lua está para cá. O que é o eclipse? Quando a Lua se coloca no meio entre o Sol e a Terra e encobre. E naquele momento do fenômeno, o Sol é completamente coberto. Só que, em termos de tamanho, o limão é muito menor que uma melancia, sim ou não? A Lua é menor do que o Sol. Por que eu estou te falando isso? O Sol é Deus, a laranja somos nós, e o diabo é o limão que quer cobrir a luz. Quem está entendendo, diga amém.
Mas diga comigo: o Senhor é o sol da justiça. Diga: Ele resplandece a justiça dele na minha vida. A nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia, mas Jesus é a nossa justiça, e Ele nos justifica pelo sangue dele, e nos justifica pela fé. O diabo quer apontar: você é um pecador, você é um cachaceiro, você é um drogado, você é um lixo, você é um isso, você é aquilo. Mas Jesus vem e diz: eu te perdoo, eu te amo, você é precioso, eu te lavo com meu sangue, eu te limpo, eu te purifico, eu te justifico diante de mim. E essa justificação é pela fé. É quando cremos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quarta coisa, o diabo, ele faz até sinais. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 9 diz o seguinte: segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. O diabo tem algum poder, ele não tem todo. O único que tem todo o poder é Deus. Mas o diabo tem algum poder, não é? Só que ele usa esse poder limitado que ele tem para o mal. Sempre ele usa para o mal. E ele realiza coisas voltadas para o mal, com o objetivo de seduzir as pessoas, de enganar. Quem está entendendo, diga amém. Isso é obra do diabo. E ele seduz, por exemplo, com poder, não é? Ele não diz para Jesus: tudo te darei se prostrado me adorares. Tem gente que prostra diante do diabo para ter poder, para ter autoridade, para ter cargos, para ter influência. Está cheio de gente aí que vende a alma para o diabo. Está cheio de gente que se rende para Satanás para ter algum poder, para ter alguma autoridade, para querer ter alguma relevância, para querer ter recursos. Então o diabo tem algum poder. Só que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. O Senhor Jesus diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O diabo opera alguma coisa, o Senhor Jesus opera sinais e maravilhas. Ele é o maravilhoso, Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro, e as maravilhas que Ele faz para o nosso bem, sempre no intuito de nos abençoar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O diabo faz alguma coisa para levar a pessoa para o lado dele, para o mal, para as trevas. O Senhor faz para nos libertar, para nos abençoar, para nos dar vida e vida de verdade. Quinta coisa, o diabo tenta as pessoas. O diabo é o tentador. Ele tentou Jesus, não é? Lucas 4, Mateus 4 fala da tentação. E ele tenta de diversos meios, com várias tentações, não é? A palavra deixa claro, o próprio Senhor Jesus disse: nós temos que vigiar e orar para não entrar em tentação. Então o diabo tenta. Qual é o objetivo da tentação? É querer derrubar. O objetivo da tentação é puxar o tapete. O objetivo da tentação é lançar a pessoa por terra, é afastá-la de Deus. Esse é o objetivo da tentação. O objetivo da tentação é incentivar ao pecado. E olha aqui para mim, o diabo não vai te tentar com aquilo que não te seduz. Ele examina a vida de cada pessoa. O que seduz um é mulher, ele vai colocar a mulher para tentar. O que seduz o outro é dinheiro, ele vai preparar a situação do dinheiro. O que seduz o outro é a bebida, é a droga. O que seduz o outro é o status, é a mentira. Então ele prepara a cilada, e cilada astuta, como diz Efésios 6, para tentar para que a pessoa caia no laço, no pecado. O diabo então é o tentador. Agora, Deus não tenta ninguém. Carta de Tiago, capítulo 1, no versículo 13, está escrito assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Aí o versículo seguinte traz uma explicação valiosíssima. Mas cada um é tentado quando atraído, envolvido, engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, pelo desejo do próprio coração. Depois de havendo o desejo concebido ainda na mente, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Deus não tenta, minha gente. Tentar é preparar a situação para cair em pecado. Deus prova a fé. Todo mundo aqui, eu acho que já foi para a escola, sim ou não? Acho que sim, né? Quando você vai para a escola, você vai ter a aula lá, português, matemática, ciência, geografia, e você sabe que você está tendo a aula, mas vai chegar o dia da
prova. Na aula, o professor explica, o professor ensina, tira dúvida. Na aula é o momento de anotar, tem que estudar, porque no dia da prova, o professor, fica calado, sim ou não? Deus é esse professor. O Espírito Santo é o nosso ensinador de justiça. Ele ensina, mas na hora da prova, na hora da luta, da adversidade, ele quer ver eu e você colocando o que aprendemos em ação. Na hora da prova, não é hora de murmurar. Na hora da angústia, da luta, seja ela uma doença, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema conjugal, seja a prova que for, na hora, não é hora de murmurar, é hora de abrir a boca e declarar: o Senhor é comigo, essa luta será vencida, eu vou ter vitória, o meu Redentor vive, ele se levantará sobre a terra, ele me abençoará, ele me livrará, eu vou fazer a minha parte, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou perseverar, eu vou acreditar e eu vou testemunhar para o nome do Senhor ser glorificado. Compreenda que a tentação decorre do próprio desejo do coração, a tentação, e é o que o diabo examina para incentivar o pecado. A provação é diferente. Deus permite a situação para aplicarmos aquilo que aprendemos, colocar a fé em ação. Quem está entendendo, diga amém. Na hora da prova não é hora de chorar, de lamentar, é hora de crer, é hora de colocar a fé em ação. Amém? Sexta coisa, o diabo trabalha para arrancar a semente da palavra. Vá comigo no livro do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Abra aí comigo. Mateus 13. O Senhor Jesus conta a parábola do semeador. Quando ele vai explicar, ele diz o seguinte, versículos 18 e 19. Escutai vós a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e a não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Em Marcos 4, vá lá comigo rapidinho, no versículo 1, que também é explicado a respeito dessa parábola. Marcos capítulo 4. Abra aí comigo. No versículo 15, e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. O diabo trabalha para tirar a palavra do coração, sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Em Lucas 8, vá comigo rapidinho em Lucas 8, Lucas capítulo 8, o Senhor Jesus conta também essa parábola. Lucas capítulo 8, versículos 11 e 12, diz assim: esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. O diabo não quer ver ninguém salvo. O diabo quer ver as pessoas nas trevas. O diabo quer ver as pessoas com a vida destruída, miserável, desgraçada, e depois ir para o inferno com ele. Ou ainda que a pessoa tenha uma vida luxuosa, regalada, rica, próspera financeiramente, mas que ela não creia em Deus. Quem está entendendo, diga amém. Lucas 16, Jesus conta uma história falando do rico e do Lázaro. E aí Jesus diz, o rico vivia uma vida regalada, tinha muito dinheiro. Amados, muito dinheiro ou pouco dinheiro tem nada a ver para a salvação. Quem está entendendo, diga amém. Tem gente salvo que tinha muito dinheiro e tem mendigo que não tinha nem onde dormir, que também foi salvo. A salvação é pela fé. Só que o diabo trabalha, seja no coração do rico, seja no coração do pobre, para roubar a semente da palavra, para que não seja salvo.
não é? Ao passo que o diabo trabalha para roubar a semente, diga comigo, Jesus é o semeador, e ele continua semeando, e ele não desiste, e ele é o agricultor que semeia a palavra, e semeia, e a palavra dele não volta vazia, e ele não para de semear. Ele conta a parábola da figueira, não é? E ele vai dizer, ele é aquele agricultor que diz, deixa por mais um ano, porque eu vou adubar, eu vou cuidar, e essa árvore vai dar fruto, e vai crescer. Ele é o semeador da palavra, ele é o agricultor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele quer a palavra dele aqui no nosso coração, plantada com raiz profunda, fortalecida. Quem entendeu, diga amém. O diabo trabalha, os demônios trabalham para causar, sétimo item, sétima coisa, sétima obra do diabo, né? Separei 10. Ele trabalha para causar enfermidades. Compreenda que nem todas são causadas pelo diabo, tá? Lucas 13, vamos ler aqui um exemplo de uma enfermidade que era. Nem toda enfermidade, nem toda doença é causada pelo diabo, mas vamos aqui, né? Essa aqui era, Lucas 13, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Aí o Senhor Jesus vem, ele cura, não é? Versículo 12, vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre da sua enfermidade. E impondo as mãos sobre ela, logo se endireitou e glorificava a Deus. Quem olhava para a mulher com a coluna encurvada, pensava, o problema está sério aí na coluna, talvez pegou muito peso, né? Talvez é uma hérnia, não é um problema sério, não tinha como resolver. Mas diz aqui o versículo 16, Jesus fala, não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Ali, nas costas dessa mulher, era um encosto, era um demônio, era um espírito imundo. Tem enfermidades que são causadas por demônio. A pessoa sente uma dor muito forte, ela vai no médico, ela faz exame, ela faz radiografia, faz exame de sangue, faz ressonância, faz tomografia, faz tudo, não aparece nada. Para a medicina, ela não tem nada, ela sente dor muito forte, ela sente dor intensa, a medicina não descobre nada, não é? Pode ser que seja um espírito de enfermidade, um demônio que veio, e o diabo age onde ele encontra lugar. Ou foi macumba, ou foi feitiço, ou a própria pessoa que deu lugar. Quem está entendendo, diga amém. Não significa que toda enfermidade é causada pelo diabo, tá? Tem enfermidades que é a própria pessoa. Não precisa ser médico para saber. Se a pessoa não come direito, come muito açúcar, muita besteira, não é? Ou até mesmo não come direito, pode desenvolver uma diabetes, sim ou não? Aí foi o diabo? Foi ela que não comeu direito. E eu já vi gente cega por causa de diabetes. Eu já vi gente que amputou pé por causa de diabetes. A culpa é de Deus? Foi ela que foi comer. A culpa é do diabo? Ah, foi o diabo que obrigou a comer. E antigamente se pensava que era só nas pessoas mais cheinhas que nem eu. Conheço até gente magra diabética. Palito, diabético. Temos que cuidar da nossa saúde. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Encontramos exemplos na Escritura, como o cego de nascença, João capítulo 9, o camarada nasceu cego. Os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Os pais, foram ele? Jesus diz, ninguém pecou, mas isso foi assim para que nele se manifeste as obras de Deus. E encontramos exemplo de coisa que Deus não vai curar porque ele não quer curar. Pastor, segundo aos Coríntios 12, leia. Paulo vai dizer, conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo, fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu. E viu, e ouviu coisas inefáveis. E em seguida ele diz, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, acerca do qual orei 3 vezes, dizendo para o Senhor tirar de mim, e o Senhor disse, a minha graça te basta. O que é que Deus está dizendo? Não vou tirar. No caso do Paulo, passou-lhe o espinho na carne, era o quê? Não sei, porque a Bíblia não diz. Há quem diga que era a cegueira, não é?
Ele termina a carta aos Gálatas dizendo: veja, olhai com quão grandes letras os escrevi. Há quem diga, a palavra não afirma de fato o que é. Era uma enfermidade? O que é? Tem coisas que Deus não vai resolver, no caso do Paulo, porque Deus sabia que se Deus tira aquilo, ele se ensoberbece e ele poderia perder a salvação. Há coisas que Deus não vai fazer, porque Deus dá a cada um segundo as suas obras. Quem está entendendo, diga amém. O propósito prioritário de Deus é a salvação. Obviamente que ele quer acrescentar todas as demais coisas, mas se alguma coisa ele vê que vai comprometer a salvação, ele não faz, ele não concede. Ah, irmão, nesse caso aí pode orar, jejuar, fazer campanha, subir monte, descer monte, botar boi, boiada, sacrifício local, fazer o que quiser. Deus não vai fazer não. Então olhe para você, não é? Veja, já vi gente por aí, não é? Por falta de sabedoria, matar a fé alheia, por exemplo, não é? Gente com algum tipo de enfermidade e outros matam a fé dos outros, dizendo: ah, você não é curado porque você não tem fé, sua vida não muda porque você não tem fé. E às vezes é Deus ali. Quem está entendendo, diga amém. Cada caso é um caso. Quem está vivo ainda, diga amém. Oitava coisa: o diabo é um assassino. João 8, o Senhor Jesus disse no versículo 44, vai lá comigo. João 8, 44, o Senhor Jesus diz assim, falando aos fariseus: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. O que é um homicida? É um assassino. É aquele que tira a vida do outro. Enquanto o diabo vem para matar, o Senhor Jesus vem para dar vida. Ele é a fonte da vida. O Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio dar libertação, ele veio trazer salvação. Quem está entendendo, diga amém. O diabo trabalha, nona coisa, com barreiras e impedimentos. Vá comigo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vou ler os versículos 17 e 18, que diz assim: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pois que bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. O diabo trabalha com impedimento, com barreira, com obstáculo, com dificuldade. Por exemplo, você quer que tudo vá bem no seu casamento. O diabo trabalha para colocar um contra o outro. Preste atenção numa situação. Já aconteceu de você estar conversando e você falar algo e a pessoa entender diferente? Já aconteceu? Você falou A, mas a pessoa estava na sua frente, ela entendeu B. Olha só que coisa. E dependendo do que foi falado, aquilo pode gerar briga, pode gerar contenda. A pessoa trabalha, não é? Ela quer crescer no seu trabalho, no seu ramo, na sua atividade, mas parece uma coisa ali, uma corda amarrando, não é? Alguém já andou de carro com freio de mão puxado? Por mais que você acelere, o carro fala assim, ó, não vai, porque tem algo que está impedindo. Diga para a pessoa que está do lado: Deus vai soltar esse freio de mão, viu? Deus vai soltar, Deus vai tirar esse impedimento. Enquanto o diabo trabalha com impedimento, o Senhor diz, Isaías 45, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. O diabo trabalha para impedir, mas o Senhor vai à frente e tira toda a barreira. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E como é que Deus faz isso? Diga comigo: é orando, é jejuando, é clamando. Deus tira todo o impedimento do diabo. 10ª coisa: o diabo é acusador. Apocalipse 12, no versículo 10. Apocalipse 12, versículo de número 10. Está escrito o seguinte, abra aí comigo. Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O diabo é acusador. Se você lê no livro de Jó, ele vai diante de Deus
acusar Jó de ser um interesseiro. Se você lê no livro de Zacarias, no capítulo 3, Zacarias tem uma revelação, uma visão de que está o Senhor e o diabo à mão direita para se opor ao sacerdote Josué para o acusar. O diabo é acusador, ele aponta, ele acusa. Você é um pecador, você é um isso, um aquilo, você faz isso e isso, ele joga na cara. O diabo é um acusador. E ele faz de tudo para apontar e para acusar. Mas o Senhor, diga comigo, o Senhor é o meu advogado. Diga comigo, é o Senhor que defende a minha causa. É Ele que nos lava com seu sangue. E é pelo sangue dEle, pela palavra dEle, que nós vencemos toda acusação, que nós vencemos toda palavra contrária. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O versículo 11 aqui diz, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Oh, querido, ainda que o diabo te acuse, ainda que o diabo queira te condenar, o Senhor é o que te defende, é o que te justifica, é o que te absolve, é o que nos salva, é o que nos dá vitória. Somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Então, o diabo tem as suas obras, sim, ele trabalha para levar as suas obras ao máximo de pessoas. E olha aqui para mim, vivemos em dias em que as pessoas estão adorando ao diabo. Hoje em dia tem manifestação para o diabo. Hoje em dia tem igreja de Satanás no nosso país. Esses dias eu vi uma notícia, preste atenção, olha o teor da notícia. Um deputado está propondo um projeto de lei para proibir os pastores das igrejas evangélicas de expulsar demônios. Porque, segundo ele, como o satanismo agora é religião e já tem até igrejas, expulsar demônio é um ato antirreligioso. Isso está lá na proposta. E esse deputado quer que isso vire lei. Olha o ponto em que estamos chegando. Olha o ponto das obras do diabo. Mas ainda que o diabo queira fazer, maior é o Senhor. E o Senhor Jesus veio, diga comigo, o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele pode até se levantar, mas vai cair em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, maior é o que está comigo, maior é o Senhor Jesus, maior é o sangue dele que nos purifica. Obviamente que nós temos que fazer a nossa parte. 1 de Pedro 5, fala comigo, no versículo de número 8, está escrito assim: o diabo, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O sóbrio é o contrário do ébrio. Ébrio é uma pessoa bêbada. Uma pessoa bêbada, ela não tem discernimento, ela não tem visão perfeita, ela não tem senso de locomoção. Por isso que, espiritualmente, nós temos que estar sóbrios. Além de estar sóbrios, vigilantes. Vigiai. O diabo anda como um leão, anda. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. O diabo se levantou, diga comigo, eu vou resistir. Está escrito, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeição é submissão, é obediência, é não se rebelar, é obedecer. Resistir é ficar firme. Oh, querido, obedeça ao Senhor, persevere na palavra, porque todo levante do inimigo vai cair por terra, toda língua que se levantar em juízo contra ti, o Senhor vai colocar por terra, e o Senhor vai fortalecer o teu coração, e o Senhor desfará toda a obra das trevas na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, e vai fazer a boa obra dele. Para terminar, carta aos Filipenses, capítulo 1, olha que promessa gloriosa. Quem está vivo ainda, diga amém. Só quem está dormindo já, diga amém. Glória. Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Levante a mão e declare, pode aperfeiçoar, Senhor. Declare, pode realizar essa boa obra, meu Deus, na minha vida, na minha família, em nome de Jesus.
Se coloque de pé, por gentileza, nós vamos orar. Se coloque de pé, nós vamos falar com Todo-Poderoso. Está escrito que Deus se move por nossas orações. Olha aqui para mim. Se você não crer, ninguém vai crer no seu lugar. Se você não buscar a Deus, quem é que vai buscar no seu lugar? Se você não orar, quem vai orar? Ô pastor, nem você vai orar por mim. Oro por você aqui na igreja, oro na minha casa, oro no monte. Quero ver Deus agir na tua vida. Agora, não adianta, eu posso ficar rouco de orar. Se você não fizer a sua parte, como é que Deus vai agir? Deus dá a cada um segundo as suas obras. Vivemos em dias em que o diabo tem trabalhado muito na cabeça das pessoas, dizendo, nem lute que não vale a pena. Não vá na igreja que não vale a pena. Não busque a Deus que não vale a pena. Não mude de vida que não vale a pena. Não deixe o pecado que não vale a pena. E o que tem de gente aí desanimando. O que tem de gente desfalecendo. O que tem de gente que não tem perseverado. E é isso que o diabo quer. O Senhor quer que creiamos. O Senhor quer que batalhemos pela fé. Paulo, entendendo isso, ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Vivemos dias difíceis, é verdade. O dia do Senhor, como lemos aqui, está se aproximando, só não vê quem não quer. Os sinais estão aí. Os desastres naturais estão aí, não é? Esses dias lá no litoral aqui de São Paulo, outro dia era Petrópolis, no Rio de Janeiro, outro dia era Bahia, outro dia era no Pernambuco, outro dia Minas Gerais, outro dia, esses dias, terremoto na Turquia, outro dia era um vulcão lá na ilha perto da Espanha, há poucos anos atrás o tsunami, as tragédias estão aumentando cada dia mais, a pandemia, né? Os sinais estão aí, leia a palavra está se cumprindo, e o Senhor tem uma obra gloriosa na tua vida, e Ele quer realizar. Agora você tem que crer.